mais um de Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco, é uma honra ter você aqui, uma alegria. Você que é novo, já se inscreve aí no canal, tanto no YouTube como no Spotify, ativa as notificações, porque com certeza nós vamos transbordar muito aqui nesse podcast. Eu que recebo aqui convidados diferentes e especiais, onde a gente fala de diversos assuntos com o objetivo de te inspirar e de te ajudar de alguma forma aí na sua vida. Nós temos aí outros podcasts, são mais de 30 já, que estão nos canais, então confere, tem muita gente legal passando por aqui, trazendo chaves, histórias de vida, e hoje não vai ser diferente. Eu tô com uma convidada mais que especial, ela que é minha amiga, ela que mora aqui na região de Alphaville, advogada com mais de 8 anos de atuação em fusões e aquisições, casada com o Vini também, um amigo meu de infância. Ela já foi da corrida, foi na corrida e no exercício que ela encontrou o equilíbrio para o seu estilo de vida, onde ela venceu o burnout, a compulsão alimentar e se tornou maratonista. Com certeza ela vai trazer muitas dicas chaves aqui. A missão dela hoje é causar impacto na vida das pessoas a praticarem exercício físico. Eu sou uma delas também, que gosto muito dessa proposta. A equilibrar todos os pilares, mostrando que é possível conciliar a prática de esporte com a carreira e vida familiar. É uma honra ter você aqui, Stephanie Friso. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Nesses podcasts, a ideia que a gente quer é propagar esse conteúdo de um pouquinho do que a gente viveu, como pode influenciar, como pode se multiplicar, a gente pode aprender juntos a crescer. Então, essa é a ideia, compartilhar um pouquinho da minha trajetória até aqui hoje, que é muito parecida com a sua em alguns termos, em alguns pilares de equilíbrio. Então, tenho certeza que vai agregar muito. Com certeza. Escreve aqui nos comentários como é que está a sua expectativa para esse podcast. Nós somos muito parecidas, temos estilos de vida muito semelhantes, a gente valoriza as mesmas coisas também, em muitas áreas. E eu tô curiosa para saber um pouquinho também, Sté, conta pro pessoal aqui que está te ouvindo, um pouquinho quem é a Stephanie e também da sua trajetória. Bom, gente, a Stephanie começou numa cidade de 12 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, com um sonho muito grande. Um sonho de trabalhar no exterior, um sonho de morar numa grande cidade, um sonho de ser uma profissional capa de Forbes. Para esse sonho, ela tinha muito para percorrer, porque 12 mil habitantes, você imagina, né? Era uma cidade pequena, Nova Trento, minha mãe mora lá até hoje, e uma vontade muito grande de sair para fazer faculdade, para tudo isso. Eu comecei a estudar para o vestibular, para fazer direito na Federal e para fazer administração na estadual, lá em Santa Catarina. Eu estudava muito, 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 trabalhava durante o dia, fiz um cursinho à noite. E quando chegou o momento do vestibular, eu achava que ia dar tudo certo. Eu não passei em direito na Federal e passei na UDESC para ADM. Foi a minha primeira grande frustração da vida, porque eu achava que ia dar certo, eu tinha me dedicado muito para aquilo. Mas hoje, muito tempo depois, são aquelas coisas na vida que quando não dá certo, a gente fica muito chateado, a gente fica muito, meu Deus, eu queria agora, desta forma. E depois a gente entende que são os caminhos que Deus estava colocando a gente para aprender outras lições. Eu fiz direito em uma faculdade particular daí, comecei a fazer administração, sonhando sempre com sonhos muito grandes. E aí os meus pais, assim, eles tinham uma condição simples, humilde. Meu pai é policial militar, a minha mãe é enfermeira, então eles me ajudavam a morar fora, a pagar o aluguel, e eu fazia a faculdade pública, né? Tá. Mas direito, eu fiquei com aquele sonho de fazer o direito. E eu falei, então eu vou fazer estágio para eu mesma pagar, vou começar fazendo algumas matérias e tal. Eu fazia administração de manhã, estágio à tarde e direito à noite, que eu mesma pagava, e curso de inglês no fim de semana, no sábado. Porque eu sabia que para sair daquele lugar pequeno de onde eu tinha vindo e para ter grandes sonhos e chegar neles, eu precisava fazer alguma coisa diferente do que todo mundo estava fazendo. Então eu brincava assim, enquanto todo mundo está dormindo, eu tô aqui estudando. Mas era o que era necessário para fazer diferença naquilo que eu sonhava.
apareceu uma vaga para trabalhar numa multinacional italiana. Como eu falava italiano, ainda estava estudando inglês, eu consegui essa vaga. E era uma empresa que estava começando no Brasil, que fazia iates de luxo. Legal. E aí, a única vaga que tinha era para recepcionista. E eu estava fazendo uma faculdade de manhã, uma noite, não tinha como e tal. Eu falei, poxa, mas meu sonho é trabalhar numa multinacional. Tranquei a faculdade, os meus pais falaram, você tá ficando louca, você vai trancar ADM durante o dia, como assim? Eu falei, ai, mãe, pai, meu sonho era fazer direito, eu pago, eu vou me virar, tá tudo certo, e vai dar certo. E aí eles, sabe, todo mundo dizendo, nossa, talvez não seja o melhor caminho, mas era o meu sonho. Então eu larguei tudo, tranquei ADM e comecei a fazer direito à noite e trabalhar durante o dia nessa multinacional. Eu fiquei lá 7 anos e passei de recepcionista para head do jurídico. Que legal! Tá? E a grande mensagem que eu tenho desse primeiro momento da vida é fazer um pouco mais. É um pouco mais do que a proatividade. A proatividade é a gente fazer aquilo sem ninguém pedir, né? A gente ter iniciativa. Eu acho que o fazer um pouco mais é você fazer mais do que está no teu escopo. Sabe? Eu vejo isso nas tarefas diárias. A gente tem uma pessoa que nos ajuda em casa hoje, a Rosilda. Eu digo assim, ela sempre faz a diferença. Sabe que você pede uma água, a pessoa traz água e um docinho. O ir além fez muita diferença na minha vida. Porque como recepcionista, eu sempre me oferecia para fazer um pouco mais. Eu ficava até tarde, fazia isso, aquilo. Estudei o inglês, me aperfeiçoei. E aí eu vi que o ir além estava me abrindo portas, tá? Então, eu fui no máximo além que eu consegui, me formei, passei no OAB, estudei e tudo mais. Me consolidei na carreira como advogada lá, e assim, é uma multinacional que vende barcos de milhões. Então, comecei a ter contato com pessoas de um alto padrão. Ai, a menina de 12 mil habitantes não sabia, da cidade menor, não sabia, às vezes, ainda como se vestir. Teve que aprender, sabe? Sempre. Teve que aprender a tomar vinhos, sabe? A conviver naquele ambiente. Circular naquele ambiente, Sim. Exatamente isso. E aí, eu me peguei na zona de conforto de novo. Por quê? Eu cheguei naquilo tudo, tava assim... Que era o que você tinha conquistado. Que eu queria e tudo. Mas assim, no final, meu sonho era ser advogada mesmo. Aquela advogada da Forbes, lá, a capa de revista. E aí eu pensava, poxa, mas para ser advogada mesmo, onde estão os grandes advogados e os grandes escritórios? Estão em São Paulo. E aí eu falava, mas será? Minha mãe dizia, não, minha filha, meu Deus, São Paulo é muito perigoso. Não, é muito longe, não, imagina... Só que eu tinha um sonho dentro do meu coração ainda de morar em São Paulo, de morar fora. Aí eu abandonei tudo e todos e falei, eu vou mudar para São Paulo. Vim sozinha para São Paulo, consegui um emprego num escritório aqui. Deixei família, deixei amigos, abri mão de tudo para ir em busca daquele sonho. Aí fiz FGV, trabalhava durante o dia, fazia FGV, voltava para o escritório para trabalhar. Então, aí eu me via assim, nossa, tudo que eu queria tá chegando e tudo mais. E com isso, numa grande cidade, vem grandes medos também, né? Então, eu brinco que a minha mãe me ligava todo dia, assim, com medo mesmo. Porque, imagina, para quem saiu de uma cidade de 12 mil habitantes e veio para uma de 12 milhões, é uma outra realidade, né? E aí, São Paulo, você daqui, por exemplo, você tem que aprender a lidar. É tudo muito acelerado, é um outro estilo, um outro ritmo de vida, total. Né? E tudo bem, era o ritmo que eu estava querendo. Mas com isso veio ansiedade, com isso veio compulsão alimentar, de ficar trabalhando, né, que eu vi que até muito tarde e começar a comer para conseguir trabalhar até tarde, para conseguir, querendo entregar mais e mais. E aí a gente vai entrando num loop que ele é muito comum hoje em dia, né? Muita gente tem crise de ansiedade. É muito sutil, né? O mental, ele tá ficando, assim, em detrimento dos nossos outros objetivos. A gente, às vezes, não cuida da mente e de tudo isso. E eu sempre fiz muito esporte, mas assim, eu fazia uma coisa, parava, fazia outra, parava. Não tinha um estilo de vida. Não tinha um estilo de vida. Eu fazia o Projeto Verão, sabe? E aí corria um pouco, porque o meu pai é corredor, e aí ele me inspirava, desde pequena eu via ele chegando com as medalhas, então eu tinha aquele sonho da corrida também em algum outro lado aqui do meu coração, mas assim, fazia, mas daí ficava trabalhando até tarde, não acordava no dia seguinte, eu tinha aquela coisa que, muita gente que não tem isso como hábito, ai, não dá tempo. Ai, não dá tempo.
Ai, mas hoje tá Principalmente para quem chovendo. é executivo, né? Exato. Ai, mas hoje, poxa, eu vou ter que ficar no escritório até tarde, eu não fui de manhã. E aí, sabe? Só que como tudo isso tava me fazendo mal já, de trabalhar num ritmo acelerado demais, de não olhar para o meu eu interior, de, assim, sabe? Eu tive um burnout. Meu Deus. E assim, o burnout é uma coisa que muita gente tem, que é você começa a passa mal, você fica ruim, você começa, né, a ter insônia. Então, muitas coisas, assim, que muita gente tem, às vezes, e nem sabe. E aí eu falei, poxa, para sair dessa zona, desse loop, que ao mesmo tempo era o que eu estava sonhando, em contrapartida não tá me fazendo bem, eu preciso mudar o hábito. E aí eu girei a chave de começar a correr. Eu tinha feito já algumas corridas, e assim, hoje a gente está numa running era, que todo mundo brinca, né? A corrida hoje ela tá na moda. Quando eu comecei, não tava nessa moda ainda. Hype. Então assim, eu comecei de uma forma muito genuína. Um tênis, rua, uma música, eu botava no celular um aplicativo e começava a correr, sabe? Sem planilha, sem relógio, sem tênis de placa, sem nada disso, assim. Hoje a corrida tem muita firula, eu brinco, assim, né? Mas porque as pessoas estão se especializando e muita gente se profissionalizando nisso, enfim. Mas assim, se você quer começar a correr, você pode começar que nem eu, de uma forma simples. Sim. Você precisa de vontade, um tênis e é isso, sabe? Isso. O simples funciona. Eu já tinha feito algumas provas de 5, de 10, eu tinha feito uma meia maratona surpresa para o meu pai, tudo isso sem assessoria, sem nada, assim, sabe? Mas fazia tempo. Com o desejo de vencer todo esse estilo de vida que... Essas corridas foram até anteriores. E aí, quando eu comecei com esse estilo de vida que estava me fazendo mal, eu falei, agora eu vou voltar com a corrida de verdade. Eu vou levar a sério. Eu vou colocar como o inegociável. Então, assim, eu vou trabalhar? Vou. 12 horas, 14 horas, quanto sejam. Eu vou fazer a minha FGV, eu vou fazer o que tiver para fazer? Vou. Mas eu não vou negociar a minha 1 hora por dia de exercício. Tá? E aí eu falei, mas para isso eu preciso de um objetivo maior, senão você deixa para lá, sabe? Não tem disciplina, né? Acaba não tendo aquela disciplina que te motiva, que te levanta da cama. Exatamente. Aí eu decidi, eu vou tirar aquele sonho lá de pequenininha do papel. Eu vou correr uma maratona. Correr uma maratona é muito mais do que você ir lá e fazer os 42 quilômetros, 195 metros. Correr uma maratona é você ficar pelo menos uns 6 meses aí, né? Quem já corre um pouco menos, mas mais ou menos uns 6 meses se preparando continuamente para esse desafio. Então é muito mais o processo de treinamento e tudo que você tem que abrir mão do que a prova em si. E aí, nisso, o meu estilo de vida foi melhorando em consequência desse ambiente. Por quê? Você vai começando com os treinos, você vai focando naquilo. Aí entrei numa assessoria, na WeGo, que tem planilha, que tem todo um acompanhamento. Aí comecei comprei um Garmin, que é o relógio específico, que marca as distâncias, que é melhor para quem é corredor. Então, assim, fui me entrando nesse meio. Você foi se equipando, fui me equipando de ferramentas para te ajudar nesse objetivo. Exatamente. E aí, nisso, vem junto... Você começa a circular por um ambiente mais saudável. Com certeza. Que é um ambiente que não fica até tarde comendo porcaria. Que vai dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte pra treinar. Fazer a corrida cedo. E aí eu tentei equilibrar aquela minha carga de trabalho e a vontade grande no meu coração de crescer na carreira com o ciclo de maratona. E aí eu comecei a comer melhor. Eu comecei a criar hábitos melhores. E a corrida foi se tornando um hábito. Resumo da história. A minha primeira maratona, que seria a única, foi a Maratona de Nova York. Uau! Foi inexplicável, assim, foi uma sensação de eu consegui, e aí é isso que eu falo muito, assim, a corrida, o exercício físico é muito mais que um treino. Sim. Que é uma busca por um corpo bonito. É uma busca por sanidade mental. É uma coisa que vai, assim, vai te tirar a ansiedade, o estresse. É uma forma de você colocar toda essa energia para fora. É um momento consigo mesmo. E, acima de tudo, é você mostrando para você mesmo que, para você conseguir um objetivo, o que você precisa é de disciplina e compromisso. Sim, com Se você você mesmo, tiver né? isso com você mesmo,
você consegue. E aí, isso no exercício foram esses os aprendizados que eu fui usando na minha carreira. E foi, de certa forma, te ajudando, né? Te trazendo essa visibilidade, harmonia exatamente. Também. Eu acho que, porque o exercício físico, ele vai muito além mesmo. Ele traz todo esse bem-estar, ele ajuda em todas as áreas da nossa vida. É isso. Aí, quando eu não estava trabalhando, eu queria descansar para fazer o treino, sabe? Então, isso me fez muito bem, de maneira geral. E aí, como consequência, eu perdi peso, eu comecei a me sentir melhor, porque o meu corpo ficou melhor. Então, assim... Já não tinha mais a compulsão alimentar. Fez bem pra minha mente e pro meu corpo. Sim. Eu brinquei hoje mais cedo que eu comecei a correr, antes até de toda essa questão profissional, pra emagrecer. Hoje eu emagreço pra correr. Porque a corrida, ela me fez tão bem, que aí... Você nem quer, tipo, você quer estar ali pra... É isso, sabe? E aí, isso se tornou um estilo de vida mesmo, uma rotina. E aí, isso virou meu novo normal. Então, essa rotina, ela me proporcionou a parar de fazer dietas restritivas e aí, como consequência, ter compulsão alimentar, a parar de entrar nesses níveis de estresse e ter uma harmonia melhor com a comida, com o exercício. Isso virar o meu dia a dia e não mais o projeto XYZ, sabe? Sim, sim. E como que foi, Sté, pra você conciliar, como é, né, ainda hoje, conciliar o esporte, né, com a vida corporativa, familiar? A gente sabe que você também é casada, recém-casada, né, com o Vini. Como que você consegue trazer esse equilíbrio? Eu brinco que tempo é prioridade, né? Então, mas eu não tenho tempo para fazer isso em tal horário. Tempo você tem. Você não tá priorizando isso, sabe? Então, eu passei a acordar uma hora mais cedo. Digamos, se eu acordava às 6, eu comecei a acordar às 5. Ou antes ainda. E aí, colocando isso na rotina. O que você vai vendo depois que isso vira um hábito, no começo é difícil. Como certeza. Tudo que você não tá acostumado a fazer. Quando você começa, nossa senhora... Você pensa em desistir? Eu pensei várias vezes em desistir. Eu falava, gente, por que eu tô treinando tanto? Eu não sou uma atleta, pra que isso? Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo que se você começa o seu dia, no meu caso, o começo, tem gente que é noturno, né? Eu sou muito matinal, acho que é o teu caso também. Total. Se eu começo o meu dia fazendo um exercício, aquilo me esclarece as ideias. Aí eu vou lá, faço o meu treino, eu já penso nas coisas que eu tenho pra fazer, eu penso em como eu agradeço, eu olho pro céu e digo, nossa, Deus, que dia lindo, obrigada. E aí isso vai me trazendo, assim, vários insights pro meu dia. E aí o meu dia fica mais produtivo. Então, você consegue, além de tudo, ter um foco. É isso. Ter disciplina, né? Render, eu acredito, também muito mais. Exato. Então, essa coisa do tempo, ela é bem relativa, né? Porque começando o meu dia dessa forma, eu consigo depois trabalhar e ter esse foco que eu preciso. E também encaixar tudo que você precisa fazer ao longo do dia na sua agenda, né? Exatamente. Uma vez que você também tem uma vida diurna e você também fazendo um planejamento, se organizando com relação ao dia, tudo cabe na agenda, né? É isso. É que às vezes é que nem você falou, a gente não coloca muitas coisas como prioridade na nossa vida. E aí vem a questão do Vini, que é o meu marido. Ele sempre foi do esporte também, mas ele fazia musculação e tal. E eu acho que ele compartilhou tanto do meu sonho de correr uma maratona, de correr, e essa coisa... Eu brinco que o bichinho picou ele. E ele nunca tinha corrido, ele começou a correr. O pai dele também corria, então ele também tinha um pouco dessa influência em casa, mas nunca tinha, assim, tido vontade. E aí, vendo o meu processo com a corrida e como isso me fez bem, ele também começou a correr. Gente, 2 anos depois, o Vini virou triatleta. Uau! Então, assim, agora ele tá se preparando para no final do ano fazer um meio Ironman. Mais doido que você, amiga. Exatamente. Aí eu brinco assim, a criatura ficou pior que o criador, né? Então, e é essa questão. Eu falo assim, eu quero inspirar as pessoas a dar o primeiro passo. É isso. E aí eu consegui influenciar em casa. Então, assim, a gente tem uma rotina muito parecida agora, né? Porque os dois têm essa coisa de querer ir além e, assim, ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, sabe? Então, tentar equilibrar caridade com vida espiritual, com vida familiar, com profissional. A gente ainda não tem filhos, mas quer ter família,
É tão difícil segurar todos os pratinhos, né? Mas aí quando você começa a dar importância para esses pratinhos, aí você vê que é possível sim. É uma questão de prioridade. Com certeza. Comprometimento. Com certeza. E diante dessa sua rotina, né, que a gente sabe, sendo executiva, tendo toda essa carga de treino, né? Não só a Esté faz os treinos de corrida, mas ela é uma pessoa também que se preocupa com toda a parte de hipertrofia, tem que estar com a musculação em dia, porque a corrida ela tem um grande nível também de lesionamento. E como que você faz também para desconectar nesse processo? Porque a vida corporativa já não é fácil. E os treinos, né, para uma maratona, para um triatlon como o Vini, eles são bem puxados. Como que é o seu momento aí para ter um momento seu e desconectar? Então, tem muita gente que fala sobre correr com música e sem. Eu gosto, às vezes, de correr sem música. E aí é difícil porque você escuta a sua própria respiração. Mas é o meu momento de conexão com Deus. Então, assim, é um momento... Eu fico até arrepiada de falar. Lindo. É um momento que eu agradeço, assim, sabe? Que eu penso nas coisas, sabe? De olhar para trás e dizer assim, poxa, olha quanta coisa eu já conquistei. Olha, assim, sabe, a trajetória, assim, quanta coisa difícil eu passei. Eu paguei minha faculdade para chegar aqui. Eu não passei no primeiro vestibular e, graças a Deus, não passei para estar aqui hoje. Então, é aquele meu momento de reflexão, assim, sabe? De uma outra forma, quantas vezes eu tô meio estressada, mas a gente tem que ser sincero. Tem momentos que a gente tá com pressão, seja pessoal, profissional, aí eu coloco uma música. Aí eu coloco uma música boa, sabe? Tem uma música do The Killers, que ela toca o meu coração. E aí eu coloco essa música alta, assim, e digo, se eu escolhesse uma música, seria essa. E aí, os meus pensamentos, eles se perdem. Então, se eu tô pensando no problema, na coisa que eu tenho que resolver, eu esqueço. E é esse o seu momento. E esse é o meu momento, Mas na corrida? Na corrida. No funcional, eu acho que... E essa é uma dica, viu? Pessoas que começam a fazer corrida têm que lembrar da importância de fazer fortalecimento também. Treino de força, às vezes treino até com o próprio peso do corpo, mas é muito importante para não se lesionar, que foi esse ponto que você falou. Então, eu tento, os meus treinamentos hoje, eles são um dia corrida, um dia funcional, um dia corrida, um dia funcional. E aí você vai tentando equilibrar, assim, esses pilares. E aí, no funcional, eu tento aumentar minha carga. É uma forma de ter um desafio pessoal também. E aí, com isso, eu também me desconecto, porque eu preciso me concentrar para fazer força, para fazer o exercício, né, com precisão. Então, eu acho que eu não consigo, nem que eu quisesse pensar em problemas ou em outras coisas, eu me desconecto para fazer um negócio bem feito mesmo. Sim, então, com certeza. Mas eu vejo também muito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o @ da Esté, para que vocês possam também acompanhar o lifestyle dela, mas você também é uma pessoa que gosta de viajar. É isso. Viaja muito. Eu geralmente tento organizar para fazer viagens, porque é um momento que realmente a gente desconecta, porque a gente está ali conhecendo culturas diferentes, lugares diferentes, comendo comidas diferentes. É para você também um momento de desconexão? Com certeza. Eu morei na Itália 2 vezes na minha vida. E quando eu morei na Itália, na segunda vez que eu fui a trabalho para um escritório de Milão. Então, assim, imagina, o sonho da minha vida estava se realizando. Que demais. Eu tinha comprado já... Cada fim de semana eu ia conhecer um lugar na Europa. Eu tava super feliz, assim. Nosso sonho de vida se realizou. Um escritório na Itália, morando no centro de Milão. Eu falava, nossa, era tudo que eu queria. Eu comprei as viagens para mesmo me desconectar, conhecer, ter essa oportunidade de... É um privilégio, lógico. Pandemia. Eu estava em Milão. Eu fiquei 50 dias trancada num apartamento. E lá lá era aquilo que a gente estava vendo na TV. Não podia sair na rua. Sim. Eu não podia fazer a minha corrida. Eu começava a fazer burpee dentro de casa. Muita gente a treinar online, lá fazendo as lives. E eu fazia live para conseguir, sabe? Mas aí, eu fiquei com uma vontade muito grande eu tive que voltar pro Brasil, né, por conta disso. Mas eu fiquei com aquela vontadezinha no coração de viajar mais, porque aqueles lugares que eu ia conhecer, eu acabei não tendo a possibilidade. No final, eu fiquei muito chateada quando eu tive que voltar de Milão, porque era um sonho de vida. E aí, eu pensava, nossa, o sonho da minha vida acabou, porque eu vou ter que voltar, porque assim, eu ia ficar mais meses, eu fiquei 1 mês e meio, 2, assim, daí começou a pandemia, eu fiquei trancada e tive que voltar. E no final, por isso que eu digo assim, essa é mais uma mensagem que eu quero passar assim para as pessoas que nos ouvem.
acredita que aquilo que está acontecendo com você é para você passar por aquilo para outra coisa melhor vir. Com certeza. Então, naquele momento, eu fiquei muito chateada, muito, assim, desolada mesmo. Voltei pro Brasil. E tudo isso aconteceu 2 meses depois que eu voltei pro Brasil. Eu conheci o Vini, que é o meu marido, que é o homem da minha vida. Então, graças a Deus que eu voltei de Milão, sabe? E aí, então, assim, a gente tem que aprender tem um propósito, com essas situações. Muitas vezes a gente está numa situação de dificuldade mesmo, ou está passando por alguma coisa e não dá certo na hora que a gente quer, e a gente se desespera, a gente tem um fala... porquê, né? Por que tá quê? acontecendo. Nossa... Acredita, confia, continua dando o seu melhor, que o porquê vai aparecer, né? As respostas vêm. Aí quando a gente olha para trás, a gente vê realmente o motivo pelo qual a gente passou. E não só isso, para ser também resposta e inspiração para outros. É isso. E aí conheci o Vini, a gente começou a namorou, casou, enfim. E aí veio que o Vini também amava viajar. Então hoje a gente tenta equilibrar a nossa vida de casa, família, trabalho, esportes com as viagens, porque para nós o viajar é uma forma de, além de se desconectar, de conhecer outras culturas eu mesmo. gosto muito. Então assim, a gente adora, né? Eu acho que a gente brinca que quer trabalhar para isso, né? Sim. Isso, se você for ver um pouquinho, juntando todos os pilares que a gente está falando, isso é o lifestyle mesmo, né? Muito. Que é a gente tentar unir, assim, essas coisas que viraram a nossa vida, mas que são as coisas que nos fazem bem, que nos fazem feliz, né? Que são importantes para nós, de Exato. certa forma, né? Isso, e eu acho que é isso que realmente vale a pena. É isso. E ser realmente inspiração para outras pessoas, que eu acho que é isso que mais vale, né? Porque que adianta a gente também só ter tudo isso e a gente não transbordar Não na vida das transmitir essa outras mensagem. pessoas. Não transmitir, né? Eu ver aqui o seu propósito mesmo, como eu citei aqui no início, é realmente impactar a vida dos outros, a ter um lifestyle saudável, é o que a gente compartilha como propósito também. Né, estilo de vida, de ter realmente, porque é muito benéfico. É isso. E o que é bom, a gente quer também para as outras pessoas. Eu falo muito de uma coisa que a minha lição da maratona, eu acho que é uma lição tanto para a vida profissional quanto uma lição que a gente tem que levar para a vida, que é o não desistir, né? Uhum. Então, quando eu comecei com essa coisa de corrida e tudo mais, tinha uma pessoa que trabalhava comigo no escritório que começou a ter dor no peito. 25 anos, dor no peito. Eu falei, nossa, ele fumava, então a gente ficou pensando que talvez fosse alguma coisa do pulmão e tal. Fiquei preocupada, claro, né? Ele foi fazer exames e tudo mais, deu crise de ansiedade. E aí eu falei, poxa, você faz esporte? Ah, não, faz muitos anos que eu não faço e tal. Eu falei, mas você tem vontade? Ele, tenho. Aí eu falei, como uma forma de tentar engajar, eu dei um tênis de presente. Falei, por que você não tenta começar a correr? Nitidamente, primeiro dia de corrida, meu Deus, eu vou morrer, é muito difícil. Nossa, falou assim, não sei se isso é pra mim. E aí insistiu. Segundo dia de corrida, isso faz 6 meses. Hoje, ele está correndo 10 quilômetros e não sente mais a dor no peito. Ai, que bênção. E aí, eu falei pra mim, se eu conseguir influenciar essa pessoa no meu trabalho... Que seja uma, né? Que seja uma a começar, o meu propósito vai ser esse. Arrepiei. Vai ser transmitir essa mensagem, porque eu tenho certeza isso. que mais pessoas podem ser impactadas por essa história dele que trabalhava comigo, que mudou, agora ele não tá mais fumando, olha que legal. Que legal. Então, assim, eu fiquei muito feliz por isso e falei, eu quero inspirar mais gente a fazer isso mesmo, sabe? A dar esse primeiro passo, a se permitir ter uma vida mais saudável e saber que dá para sim você conciliar o crescimento na carreira com o esporte. Tem um livro que eu li, inclusive ele conta a história um pouquinho do Abílio Diniz, que infelizmente acabou de nos deixar, e ele conta como grandes profissionais, então caras como Abílio Diniz mesmo, grandes pessoas que assim brilharam na carreira, faziam esportes de alta performance. E aí conta um pouco que eles faziam triatlon, eram maratonistas, inclusive o Abílio é um exemplo disso, e eles tinham um pouco disso que a gente estava falando
no início, sobre usar o esporte como uma forma de focar mais, de entender que se eles tinham performance no esporte, eles conseguiam ter na carreira. E trazer isso para as equipes deles. E propagar o exercício físico como uma forma de quem trabalhava nessas grandes corporações com eles, também começar, também... Então, esse livro, ele fala um pouco disso. Qual que é o nome, você lembra? Chama Vidas Corridas, que é o exemplo da minha vida. Eu digo, é Vidas Corridas. Porque é uma vida que é corrida mesmo, e aí ele fala da corrida, e fala da história desses personagens e até tal. porque, né, Esté, não tem como desassociar os nossos papéis, né? E não tem como a gente desassociar a vida corporativa de quem nós somos. É isso. Né? O que a gente faz, né, de trabalho, de vida. Então, eu vejo que isso é uma coisa que, quando ela está unida e tem essa harmonia, tem esse equilíbrio, tem, sabe, esse lifestyle. Se você está performando no esporte, Exato. você, obviamente, vai trazer isso para dentro da sua vida corporativa, assim como nas outras áreas, né? Isso. E a chance de você ter muito mais sucesso, de você ser muito mais assertivo. Assertivo, perfeito. Eu acho que é 1000 vezes mais. É isso. Você não concorda? Concordo plenamente. E você usou uma palavra que eu acho que é muito relevante. Assertividade. É a gente fazer aquilo que tem que ser feito, mas com um propósito claro. Então, assim... você tem um sonho, você tem um objetivo. Se você pensar muito bem no porquê você quer chegar onde você quer chegar, a sua performance, ela se multiplica. Sim. Porque você tem clareza do porquê você quer aquilo. Exato. E aí, esse é o exemplo desse balanceamento, vai. Porque você se torna muito mais intencional. É isso. Não só com a sua vida por conta daquele propósito e objetivo, mas por todos os pilares ali, né? E por todos os fatores que também estão envolvidos. É isso. E por isso que eu também sou fã. Eu sou uma pessoa que, além de te admirar, né? Você vê que foi realmente uma virada de chave, né? Alguém que estava ali com compulsão alimentar, que teve todo esse burnout, teve toda essa pressão, mas que realmente deu o primeiro passo e fez realmente do limão uma limonada. É isso. Né? E o quanto hoje os frutos falam por si só. É isso. Essa é a mensagem. E por isso que eu também te admiro tanto. Por a gente estar com esse propósito de propagar esse conteúdo para mais pessoas saberem que se eu passei por isso, alguém que está aí passando do outro lado, que está ouvindo a gente, também pode ser influenciado de uma maneira positiva a saber que não é impossível, sabe? O impossível, ele tá na nossa mente. Muitas vezes são as crenças limitantes que nos bloqueiam. Somos nós mesmos. Eu achava que era impossível correr 42 quilômetros até eu fazer, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é propagar esta mensagem para mais pessoas desmistificarem, criarem novos hábitos que façam elas ter certeza que dá para ter uma rotina produtiva, saudável e ser social ao mesmo tempo, sabe? Sim. Então, verdade, isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que você vai ser, agora eu vou focar na maratona, vou focar no triatlon, eu não tenho mais vida social. Não. Você vai tomar uma taça de vinho, às vezes, com seus amigos no fim de semana. Você vai, né? Tem aniversários, tem coisa, você vai fazer um churrasco. Então, assim... Mas aquele não é mais o seu objetivo, né? É isso. Não é mais, tipo, chegar num churrasco, num jantar, na pizza, enfim, seja onde for. Não, agora vou ter o objetivo de beber. Não, porque você agora tá com foco em outro lugar. Em outra coisa. E aí é um processo que é natural. Sim. Você vai, assim, diminuindo todas essas coisas, que às vezes fazem mal, às vezes não, tudo é quantidade na vida, né? Mas você vai indo para esse ciclo mais saudável, e aí essas coisas viram o seu lazer às vezes, viram o seu momento de convívio. Sim. E não mais você tá a semana inteira trabalhando para aquilo, chegar ao fim de semana, sabe? E essa é uma coisa que eu tento prezar muito, assim. Não dá para esperar a sexta-feira para ser só feliz na sexta-feira, gente. Sim. Como a gente
tem vidas muito corridas mesmo, como o livro fala. E assim, o tempo parece que está passando muito rápido. A gente tem que viver o hoje feliz. Coloca a tua roupa, olha, maravilhosa, verde-limão. E arrase hoje, sabe? Então, use aquele perfume que você gosta hoje. Você tem vontade de começar uma dieta? Comece hoje, não espera segunda-feira, sabe? Então, assim... O presente é hoje, né? É agora, sabe? Eu acho que a gente... O presente é um presente e o presente é hoje. Eu acho que a gente tem que tentar procrastinar menos naquilo que a gente quer. Então, assim, olha para o seu sonho. Pensa ou na sua meta, né? Olha para aquilo que você escreveu lá no final do ano, que você queria no ano. Já estamos em fevereiro. E aí? Quantos livros você leu daqueles que você escreveu, sabe? Quantos, né? Você queria começar um curso novo, você queria fazer uma coisa diferente. Olha para isso e se pergunta, primeiro passo, você já deu? Porque o primeiro passo, assim, é aquela coisa do 1% melhor a cada dia, né? É a chave pra gente conseguir evoluir mais e... Às vezes até sair de uma situação, né? Sair das nossas zonas de conforto. Isso é muito difícil, mas a gente faz um bem danado. Porque é só quando a gente sai das nossas zonas de conforto que a gente experimenta o novo. E aí, no começo é difícil, é duro, mas se você insistir bem... Não desistir, insistir com uma crença forte, comprometimento, vai dar certo. Não, com certeza. Até porque não dá para ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a gente tem que dar o primeiro passo. É isso. Né? Para ter uma transformação, para ter um mindset, para realmente ter uma mudança significativa. Exato. E você falou muito de metas, né? Metas para esse ano de corrida e... vida familiar? Este ano vou correr a Maratona de Porto Alegre. Eu brinco que eu falava que eu nunca correria uma maratona antes de correr. Quando eu corri a primeira, que foi em Nova York, eu falei, antes de começar a prova, vai ser só uma. Quando eu terminei, eu falei, eu vou fazer mais uma. Quais mais você fez? Eu fiz Nova York, Berlim e esse ano eu vou fazer Porto Alegre. E aí entra... 42 também. 42 também. E aí entra uma coisa muito assim, como eu queria correr só uma, o sonho era correr em Nova York. A prova de Nova York, ela é inexplicável, é como um filme mesmo. Toda a cidade para, 60 mil pessoas correndo. Uau! Todos os bairros, você passa por Manhattan, todo mundo aplaudindo, choveu no meio, sabe aquela garoinha? As pessoas com cartazes nas ruas. É assim, inexplicável a maratona de Nova York. Eu passei mal, no meio da prova. Mas conseguiu terminar? Eu passei mal. Eu comecei a ficar com dor de barriga mesmo, assim, piriri. Comecei a suar frio. Comecei a ficar, sabe, com o couro cabeludo formigando. E eu não queria desistir. Porque o sonho da minha vida estava se realizando. Você acha que foi algo emocional? Emocional, eu acho. Eu parei, fui ao banheiro, joguei água no rosto, joguei água nos punhos. Falei, eu vou terminar, porque esse era o meu sonho. E aí, voltei pra corrida. Isso estava lá pelo quilômetro 24, ainda tinha quase mais, né, quase metade 18 ainda pela frente. E aí, eu terminei. Quando eu terminei, eu chorava de felicidade por ter conseguido aquele objetivo. Mas, por outro lado, eu terminei, assim, com 4 horas e 20 de prova, sabe? Eu parei, fui no banheiro, tudo mais. Então, eu fiquei com aquela vontadinha de dizer assim, não, eu quero fazer mais uma para agora fazer bem feito, digamos assim, sem parar e tudo mais. E a de Berlim foi essa? E aí, foi essa, que foi ano passado. O Vini também fez. Então, foi um processo de ciclo de maratona juntos. A Maratona de Berlim assim, os maiores maratonistas do mundo estavam lá correndo. É uma das provas mais rápidas do mundo. Então, foi inexplicável. Quanto tempo? Eu fiz em 3 horas e 29 agora. Então, assim... A média é quanto? A média é 4 horas e meia. Tá. Então, assim, eu fiz rápido para uma mulher, foi um tempo muito bom. E o Vini fez essa média também? O Vini ia fazer o sub 3, que tem todos os subs, né? E ele é muito determinado, ainda mais do que eu. Ele fez o ciclo de maratona inteiro, sem nenhuma gota de álcool, sem comer absolutamente nada fora daquilo que estava previsto. Assim, não perdeu um treino, nada. Eu não, né? Eu, às vezes, né, oscilei, normal. Ele não. E aí, chegou no 37º quilômetro, ele quebrou. E quando a gente fala quebrar, não aguentou o ritmo, parou, começou com muita cãibra, parou num posto e disse, eu não aguento mais, terminou a prova andando.
Então, e para ele foi muito especial também. Ele terminou no final e deu tudo certo. Mas aí o recado do Vini é: a gente tem que cuidar com o tamanho dos nossos objetivos, tem que sonhar grande, mas se no momento que ele sentiu a cãibra, em vez de parar e meio que, né, parar no posto, pensar em desistir, ele tivesse continuado correndo mais devagar, ele talvez teria chegado no objetivo dele, Sim. sabe? E agora ele quer fazer outra também, ele também vai para Porto Alegre, porque de uma forma diferente com esse também, objetivo né? lá no coração. E é muito né? especial vocês fazerem isso juntos, É né? isso. Porque E o casamento é isso, é parceria, É isso. é união de propósito, de objetivo. Eu fico imaginando, imagina se eu quisesse fazer o meu treino no sábado, acordasse 5 horas da manhã e o meu marido quisesse dormir até tarde. Não ia dar certo. Ou na sexta sabe? quiser beber e você, tipo, É isso. não, tô focada no treino, né? Então, beber assim- que eu digo, então sair pra comer um negócio gostoso, É. que tá fora da planilha. É isso. Então, assim, quando o casal tem um propósito parecido, a rotina se torna mais leve. Sim. Porque os dois estão naquele sincronismo de querer fazer mais ou menos a mesma coisa, né? E aí eu acho que o grande diferencial da prova de Porto Alegre, que é a que eu tô me preparando agora, é que, como eu contei a história de Nova York e Berlim, elas são as provas chamadas majors, que são as maiores maratonas do mundo, que são 6. Berlim, Nova York, Boston, Tóquio, Londres e faltou uma, Chicago. Tá? Essas são as 6 maiores do mundo. São provas até diferentes, assim, para você entrar você tem que participar de um sorteio e tudo mais. E aí, esse ano, eu falei... E aí, assim, envolve muita coisa. É uma viagem para o exterior, são férias, são milhares de pessoas correndo. Então, assim, é toda uma estrutura, né? Você fica o tempo inteiro da preparação vivendo para aquilo. Aí eu falei, esse ano eu vou fazer diferente. Vou fazer uma prova legal aqui no Brasil. E o único objetivo vai ser eu mesma. Melhorar comigo mesma, sabe? Não mais a viagem, não mais o sonho de ir lá conhecer outro lugar, de ir lá fazer uma maratona dos maiores corredores do mundo. É focar em mim no processo, sabe? Então, eu mudei um pouco o meu treino de força. Agora eu falei assim, eu vou concentrar minhas energias para tentar fazer um negócio bem feito, assim, Se sabe? desafiar ainda mais, né? Me desafiar a fazer uma prova, terminar bem, correr agora com um pouco mais de performance. Então agora eu tô indo para esse viés para evoluir naquilo que eu me propus a fazer. É isso, e a gente sempre tem que colocar metas, né? Colocar metas, colocar objetivos. Eu sempre digo que sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então eu acho que é muito bom pra gente mesmo, né? E o quanto a gente é capaz. Exatamente. Mostra o quanto, no fim, a força e tudo que a gente precisa está dentro de nós. Exatamente. Que é o que a gente realmente precisa, né? Para não desistir, para avançar, para continuar, sabe? Indo ao encontro do propósito, né? Que a gente tem na nossa vida, que Deus coloca no nosso coração. E é muito bom. E até, assim, pegando esse gancho, né? De tudo que você falou, que dica que você daria para aquelas pessoas que, tipo, querem começar a correr, pensam em, de repente, fazer uma maratona? O que você pode trazer como uma chave, como um insight, assim, para eles? Acho que o meu principal insight é comece devagar, assim, sabe? Às vezes a gente se coloca objetivos num curto prazo. Então, eu vou começar a correr em um mês, eu quero fazer 10 quilômetros. Gente, calma. No começo é difícil, sabe? A nossa frequência cardíaca vai subir, a nossa... Né? A gente não está acostumado. É um treinamento de cardio muito forte. Então, acho que a minha dica é comece devagar, dê os primeiros passos e aí vá se inscrevendo em provas com calma, com um treinamento assertivo para aquele objetivo e vai evoluindo, E vai né? evoluindo. É isso. Vai evoluindo, vai sentindo, às vezes as pessoas não gostam, né, da corrida, não se identifica, prefere de isso. repente uma Tem bike. que fazer aquilo que a gente gosta, Exato, fato. eu acho que isso também é principal, né, É fundamental verdade, na nossa com vida, certeza. né. E a gente está caminhando aqui para o fim desse podcast maravilhoso, cheio de insights, de dicas maravilhosas, mas eu queria saber de você, fechar aqui com uma pergunta de milhões que eu tenho feito. Se você tivesse que dar um conselho para você, olhando a sua trajetória, agora onde você saiu, agora onde você chegou, o que você falaria para Stephanie há 10 anos atrás? A gente estava falando muito sobre a questão do sonho, né?
E eu acho que são duas principais coisas que eu falaria para mim mesma. Sonhe muito grande. Entenda que as suas derrotas, elas vão te fazer crescer muito. Às vezes até mais que as suas vitórias. Então, quando não der certo, olha para aquela situação e pensa, por que isso está acontecendo comigo? Qual que é a lição que eu tenho que tirar dessa situação? Aprenda com essa lição e não desista. Acho que foi por eu não ter desistido nos momentos difíceis, ou quando alguém disse para mim, nossa, você é doida querer fazer isso, ir para São Paulo, você é doida largar uma faculdade e entrar numa multinacional como recepcionista. Eu tenho um objetivo grande e eu vou, né? Então, eu acho que o principal recado que eu daria para mim mesma é: tenha grandes sonhos mesmo, e não desista quando os momentos difíceis aparecerem. Sim, porque eles vão existir Eles vão sempre. aparecer. Faz parte da nossa vida, né? Ter esses momentos. E eu acho que também não se apegar às nossas conquistas, né? É isso. Porque se você ficar pegado às conquistas, você nunca vai viver algo novo. E nunca vai também criar um objetivo ainda maior e ter novos objetivos e novas conquistas para ter. Exatamente. Então, assim, você chegou naquele objetivo, tem até um... Legal, celebra legal, e bora. Tá na zona de conforto, tchau, sabe? Bora. Se você tá numa sala, eu brinco, que só com pessoas que você se acha melhor, pensamentos, tá? Tá na hora de você ir para outra sala. Sim. Você tem que tentar levar isso, sair da zona de conforto e aprender mais. Porque sempre há espaço pra gente crescer, Sempre pra espaço, evoluir. como né? pessoa, como autoconhecimento, como, Tudo. né? Então, acho que esse é o meu recado pra mim Ai, mesma. que delícia! Amei estar aqui com você. Também, Sté, que papo incrível, delicioso, tão bom. Principalmente porque a gente compartilha, né, de muitas coisas semelhantes. Então, é muito gostoso, maravilhoso. Quero saber de você aí, o que você achou desse podcast. Manda aí para as pessoas. Com certeza, muitas pessoas vão ser tocadas pela história da Sté. Sté, quero te agradecer, quero honrar sua vida, sua participação. Olha! Aqui nós temos um docinho fit. Ai, que lindo, da Nath. Da Nath Mazzoni, para adoçar aí sua vida, para ser um mimo também, pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigada. A gente sabe que é tão corrido, vida de executiva, com tantas coisas a fazeres. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigada, espero que vocês tenham gostado e que você continue propagando esse conteúdo e tocando o coração de mais pessoas e que essa mensagem chegue para mais gente, os teus podcasts sejam encaminhados, o pessoal clique naquela setinha de compartilhar para que as pessoas tenham acesso a um conteúdo tão coração e que o coração delas toque mais gente ainda. Ai, amém, amiga, com certeza, é isso, esse é o objetivo desse podcast e eu quero agradecer você também que está aqui nos ouvindo, acompanhando aqui esse papo incrível. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí tanto no YouTube, no Spotify, ativa as notificações, porque assim como a história da Stephanie, a gente tem muitas pessoas incríveis passando aqui, cada uma com a sua história, com chaves, com lições, com insights, que eu tenho certeza também que vai tocar a sua vida. Quero agradecer também os meus apoiadores, assim como a Nath Mazzoni, todos eles que fazem parte aqui do meu podcast, apoiam a minha ideia, apoiam esse projeto que tem sentido, tem significado. Eu quero agradecer de coração cada um desses meus apoiadores e eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.